Canal Neville e Amigos, um canal imaginativo, um canal reflexivo, um canal que brilha com você. Olá, queridos amigos do YouTube. Tudo bem com vocês? Aqui estamos nós, mais uma vez, com a continuação do nosso áudio sobre o despertar da imaginação. Esses ensinamentos interessantíssimos estão contidos no livro de mesmo nome e trazem até você várias técnicas e explicações nas quais você irá perceber que a sua imaginação guiada e controlada cria realmente a realidade. Neville Goddard sempre ensinou que devemos pensar a partir de um fim para realizar nossos desejos, e não simplesmente pensar no fim. Segundo ele bem explicou em seu livro Semear e Colher, a gente deve ter uma visão mais ampla e quadridimensional da nossa personalidade a fim de atingir a manifestação das coisas materiais. Ele sugere também que no palco de nossa vida tenhamos o mesmo ponto de vista do ator, do diretor e da plateia para expandirmos nossa consciência. Neville sempre dizia também que o sentimento é o segredo e que não há um efeito sem causa. Ele explicava que o que você está procurando também está à sua procura, pois quando a mente está pronta, todas as outras coisas ficam prontas também. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso áudio de hoje. Ele começa assim. A pessoa que usa a sua imaginação não nega a realidade que vê do mundo exterior que é formada através da sua manifestação sensorial, mas ela sabe que é no seu mundo interior, da imaginação contínua que está a força pela qual o mundo exterior da manifestação sensorial é trazido à sua realidade. Ela vê o mundo exterior e todos os seus acontecimentos como projeções do mundo interior da sua imaginação. Para ela, tudo é uma manifestação da atividade mental que se passa na imaginação do homem, mesmo quando o homem razoável e sensorial não está ciente disso. Porém, ela percebe que cada homem deve tornar-se consciente desta atividade interna e observar a relação existente entre o mundo interior que é a causa da imaginação e o mundo exterior sensorial dos efeitos dessa mesma imaginação. É maravilhoso descobrir que você pode imaginar-se no estado do seu desejo realizado, e escapar das prisões construídas pela ignorância. O verdadeiro homem possui uma imaginação magnífica. E é este ser que deve ser despertado. Na Bíblia, lemos em Efésios 5, versículo 14 assim. Desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Então, no momento em que o homem descobre que a sua imaginação é Cristo, ele realiza atos que, neste nível, só podem ser descritos como milagrosos. Mas somente quando o homem sentir a Cristo como a sua imaginação, ele passará a ver tudo em sua pura objetividade, sem qualquer relação subjetiva. Se ele não perceber que tudo o que ele encontra faz parte de si mesmo, ele se revoltará com o pensamento que ele escolheu e com as condições de sua vida, pois eles estão relacionados por afinidade à sua própria atividade mental. O homem deve acreditar firmemente que a realidade se encontra dentro dele, e não fora dele. Embora outros tenham corpos, e uma vida própria, suas realidades estão enraizadas em você, e começam e terminam em você, assim como você começa e termina em Deus. O livro de João diz em seu capítulo 15 no versículo 16 assim. Não foram vocês que me escolheram, ao contrário, foi eu quem escolheu vocês e designei para seguirem em frente e darem seu fruto, e fruto este que permaneça. E sendo assim, seja o que for que pedirem ao Pai em meu nome, Ele dará isso a vocês. O Dr. Franz Hartmann disse. O primeiro poder que nos encontra na fronteira do domínio da alma é o poder da imaginação. A primeira vez que me tornei consciente do poder da natureza e da função redentora da imaginação, foi através dos ensinamentos do meu amigo Abdullah e através de experiências subsequentes. Eu aprendi que Jesus é um símbolo da chegada da imaginação para o homem, e que o teste para o seu nascimento no homem era a capacidade do indivíduo de perdoar o pecado, ou seja, sua capacidade de identificar a si mesmo ou a outro, com seu propósito na vida. Sem a identificação do homem com o seu propósito, o perdão dos pecados é uma impossibilidade, e apenas o Filho de Deus pode perdoar o pecado. Portanto, a capacidade do homem de identificar-se com o seu propósito, mesmo quando é negado pela razão e seus sentidos, é a prova do nascimento de Cristo dentro dele. Se render passivamente às aparências e se curvar perante a evidência dos fatos, é confessar que Cristo ainda não nasceu em você. Embora esse ensinamento tenha me chocado, e de começo eu o tenha repelido porque eu era um cristão sério e convicto, e por não saber que o cristianismo não era algo herdado pelo mero fato de se nascer em uma família de costumes cristãos, mas sim,
algo a ser conscientemente adotado como uma forma de vida e somente mais tarde, através de visões, revelações do Espírito e experiências práticas que o meu entendimento obteve a sua interpretação em um nível mais profundo. Mas devo confessar que é uma prova difícil refutar essas coisas, ainda mais quando são coisas que sempre nos deram como garantidas. No livro de Marcos, no capítulo 13 e versículo 12 lemos: Estão vendo estes grandes edifícios? Pois lhes digo, não permanecerá aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Pois não há pedra de entendimento literal que permanecerá inabalada depois de se beber a água do significado psicológico. Tudo o que tem sido edificado pela religião comum será jogado às chamas do fogo mental. No entanto, que maneira melhor há, para entender a Jesus Cristo do que associar o personagem central dos evangelhos à imaginação humana e sabendo que toda vez que você exercita sua imaginação com amor em favor de alguém, você literalmente se torna um mediador entre Deus e o homem, e assim, você alimenta e veste a Jesus Cristo, e que pelo outro lado, sempre que você imagina o mal contra alguém, você está literalmente apedrejando e crucificando Jesus Cristo. Resumindo, cada pensamento na imaginação do homem, ou é o cálice de água fresca, ou a esponja com vinagre nos lábios sedentos de Cristo. O livro de Zacarias diz em seu capítulo 8 e versículo 17: Que nenhum de vocês imagine o mal em seu coração contra o seu próximo. Quando o homem entender este conselho, ele terá acordado do sono imposto a Adão, e despertará para a consciência do Filho de Deus. A Bíblia diz em João 1,10 assim: Estava ele no mundo, e o mundo foi feito através dele, e o mundo não o conheceu. Muitas foram as vezes que me perguntei: se minha imaginação é Cristo Jesus, e se todas as coisas são possíveis a Cristo Jesus, então todas as coisas são possíveis para mim. E pela prática eu vim a descobrir que quando eu me identifico com o meu objetivo na vida, então Cristo desperta em mim, e isso já é suficiente para manifestar todas as coisas. O livro de João diz em seu capítulo 10, nos versículos 17 e 18 assim: Por esse motivo o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para que eu possa retomá-la. Ninguém a tira de mim, antes eu a entrego de espontânea vontade. Tenho poder para entregá-la, e o poder para retomá-la. Este é o mandamento que recebi de meu Pai. É maravilhoso saber que tudo o que eu sinto é resultado do meu próprio padrão de crenças, que eu sou o centro da minha própria cadeia de eventos, e que, conforme as mudanças acontecem em mim, elas também acontecem no mundo ao meu redor. O mundo apresenta diferentes aspectos conforme se diferem os nossos estados de consciência. Dessa forma, o que vemos quando estamos associados a um estado, isso não pode ser visto quando assumimos outro estado. E por estado eu digo tudo o que o homem acredita e concebe como verdade. Nenhuma ideia levada à mente pode se realizar a menos que a mente a aceite. Esta aceitação depende do estado ao qual estamos associados no momento em que essas ideias se apresentam. Na fusão da imaginação com estes estados de consciência é que se realiza a formação do mundo tal qual o vemos. O mundo se revela de acordo com os estados aos quais a sua imaginação se une. É o estado, através do qual pensamos, que determina o mundo objetivo em que vivemos. O homem rico, o homem pobre, o homem bom, e o ladrão, são o que são, em virtude dos estados através dos quais eles enxergam o mundo. Da distinção entre estes estados depende a distinção entre os mundos destes homens. Individualmente, este mesmo mundo é completamente diferente para cada um deles. Não são os comportamentos e as ações do homem que precisam ser adequados, mas sim o seu ponto de vista. Mudanças externas são inúteis se o estado interior não for alterado. O sucesso não é obtido se imitando as ações externas daqueles que são bem-sucedidos, mas sim as mesmas ações e modelos de pensamento. Se nós nos desconectarmos de um estado, poderemos, a qualquer momento, ver as condições e circunstâncias ligadas a ele desaparecerem. O mundo que descrevemos através da observação deve estar de acordo com o que descrevemos em relação a nós mesmos. Nossa imaginação nos conecta com o estado desejado, mas devemos usar a imaginação com maestria, não como um espectador pensando no final da cena, mas como um integrante da cena, pensando a partir da cena. Na verdade, devemos estar lá, em imaginação. Se fizermos isso, nossa experiência subjetiva será realizada objetivamente. Abdullah disse:
Isto não é mera fantasia, mas sim uma verdade que você poderá provar na prática. O seu apelo para entrar no pedido realizado era a chave para se pensar a partir do fim. Cada estado já existe como uma mera possibilidade enquanto você pensar sobre ele, mas se torna extremamente real quando você pensa a partir dele. Pensar a partir do fim é o caminho para Cristo. Eu comecei isso bem ali, fixando os meus pensamentos além dos limites dos sentidos, na sensação de já estar em minha terra natal vendo o mundo através deste ponto de vista e não sobre os aspectos aos quais meu presente estado dava vida. O mestre Abdullah enfatizava a importância do estado em que o homem vê o mundo conforme ele cai no sono. Todos os profetas afirmam que a voz de Deus é especialmente ouvida pelo homem durante os seus sonhos. A Bíblia ilustra isso em Jó 33, versículos 15 e 16 assim. Em um sonho, em uma visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, e quando estão adormecidos em suas camas, Deus abre os seus ouvidos e sela a sua instrução. E aplicando esses conhecimentos consegui realizar o meu desejo de estar em Barbados junto de minha família. Este acontecimento me convenceu que o homem pode ser qualquer coisa que ele quiser, se ele manter uma concepção constante, e pensar através de um fim. Me mostrou também que eu já não posso mais arrumar desculpas, colocando a culpa nos fatores externos, que o meu próprio sucesso e meu próprio fracasso não dependem de coisa alguma, a não ser de mim mesmo e do estado através do qual eu enxergo o mundo e as coisas nele manifestadas. O homem, que é livre em suas escolhas, age através de concepções que ele mesmo escolhe livremente, embora nem sempre sabiamente. Todos os possíveis estados aguardam a nossa escolha e a nossa posse, mas nenhum nível racional é capaz, por si só, de nos conduzir ao estado de consciência que se precisa possuir. Um cenário imaginativo é a única coisa a se buscar. O maior objetivo da imaginação é criar em nós o Espírito de Jesus, que é o contínuo perdão dos pecados, a contínua identificação do homem com o seu ideal. Somente através da nossa identificação com o nosso objetivo, é que nós poderemos nos perdoar por nossas falhas e todo o resto é um esforço inútil. Neste ponto, para qualquer lugar ou estado em que encaminharmos a nossa imaginação, para o mesmo lugar ou estado nos encaminharemos fisicamente também. E aqui termina essa parte do áudio O Despertar da Imaginação de Neville Goddard. Espero que você esteja gostando. Logo mais voltaremos com as próximas partes. Um grande abraço. Gratidão. Até mais.